Olá, queridos, graça e paz, Bispo Antônio Souza de volta com todos vocês com mais um Falando de Bênçãos. E hoje o tema da nossa reflexão está muito forte, hein? Muito forte, com certeza irá abençoar muito a sua vida e todos os seus amigos. Então não esqueçam, logo no início, de deixar o seu like, vai curtindo aí, compartilhando com pessoas que você ama. Você que não é inscrito no canal, seja bem-vindo ao canal Falando de Bênçãos, inscreva-se e acione o sininho das notificações. Como se ver livre das prisões? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Você viu aí, é muito forte, você sabe que os noticiários têm falado muito sobre prisões, mas o que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre isso? Por isso é importante que você continue no vídeo até o final, para que você entenda. Existem muitos tipos de prisões. Existem as prisões físicas e as prisões espirituais, prisões emocionais, enfim, são muitos tipos de prisões. Mas eu queria dividir com vocês aqui um texto sagrado que nos ensina muito, vai acrescentar demais na sua vida, vai tirar muitas dúvidas suas e alimentar a sua alma. Você que está agora vivendo um dos piores momentos da sua vida, você que diz: homem de Deus, eu tenho me sentido aprisionada, eu tenho me sentido em uma prisão, seja ela espiritual, emocional, física, enfim, o nosso Deus pode fazer além do que pedimos e pensamos. Exatamente isso, o nosso Deus pode fazer além do que pedimos e pensamos. Agora, como se ver livre das prisões? Eu queria mostrar aqui para você no livro de Atos dos Apóstolos a verdade ou as verdades, algumas verdades sobre prisões espirituais. O capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos narra uma das perseguições da igreja. A Bíblia Sagrada começa dizendo que por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Existem muitas pessoas que fazem parte da igreja do Deus vivo. A igreja não é a placa de uma denominação ou as paredes de um templo, não. A igreja somos nós, são as pessoas. Eu faço parte da igreja, você que acredita no Senhor Jesus Cristo como único Salvador e já recebeu como seu eterno Salvador, você faz parte da igreja dele. Ele virá buscar a igreja, não os templos. Então, naquela época desencadeou-se uma perseguição e Herodes mandou prender e matar alguns da igreja. E o texto sagrado continua, e lá no versículo 5 do capítulo 12 de Atos, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Era daqui que eu quero começar, ou dar prosseguimento à nossa reflexão. Gente, Pedro estava preso, literalmente. Ele estava preso, o texto vai continuar dizendo que 16 soldados estavam guardando Pedro. Aí eu pergunto, ou você pergunta, o que ele fez? Que crime que ele cometeu? Ele estuprou alguém? Ele matou alguém? Não, ele não cometeu crime nenhum. E Tiago já havia sido morto ao fio da espada. Era uma perseguição espiritual. Existia uma fúria por parte do rei Herodes contra a igreja e havia matado já Tiago, e agora Pedro estava preso. E o versículo 5 diz: ele estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja em favor dele. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem se verem livres das prisões? Sabe por quê? Eu conheço muitas pessoas que dizem que são de Deus, declaram que são de Deus, mas estão aprisionadas há anos, com problemas de ordem espirituais, de ordem emocionais, enfim, problemas financeiros, problemas de saúde. A Bíblia fala de uma mulher que Jesus chamou ela de prisioneira. Ela era escravizada por um espírito mau que estava por trás daquela enfermidade, lá em Lucas capítulo 13. Então Pedro estava preso, mas havia oração incessante por parte da igreja. Então a igreja estava orando para que Pedro fosse livre, porque Tiago já havia morrido, e agora eles estavam orando para que o final de Pedro não fosse igual ao de Tiago, pagasse com a vida. Pedro estava preso e a igreja orando. Agora, olha que algo interessante. O texto continua, diz que a igreja orando, Deus enviou o anjo veio, despertou Pedro. Estou fazendo aqui
um resumo para que não fique tão longo o vídeo. O anjo veio, tocou em Pedro, pegou Pedro pela mão, até despertou Pedro e lembrou das sandálias. Está tudo aqui no texto. Pegou Pedro pela mão, saiu, os portões se abriram automaticamente. Mesmo diante de 16 soldados, o anjo do Senhor foi lá e livrou Pedro. Então imagina o Deus que fez isso na vida de Pedro, que ele não pode fazer na sua vida, para te livrar de qualquer tipo de prisão que você possa estar enfrentando. E aí o anjo leva Pedro. Agora algo me chama muita atenção, porque quando chega aqui no capítulo 12, quando Pedro ficou tão maravilhado que se viu livre, o anjo saiu levando ele e rompendo todos os obstáculos, os portões que eram de segurança máxima. Diz a Bíblia, naquela época não existia, mas se abriu automaticamente. Que coisa linda, né, meu povo? Maravilhoso, assim é o nosso Deus, Ele pode fazer na sua vida. Tome posse aí dessa palavra, aonde você estiver. Então o portão se abriu automaticamente. Mas aí Pedro foi lá procurar as irmãs. Ele sabia onde estavam reunidas as irmãs, o povo da igreja orando. E aí o versículo 12 diz assim, olha: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Essas pessoas aqui estavam orando por Pedro. Tem muita gente orando para ser livre da prisão, mas a pergunta é: você tem acreditado na sua oração? Porque o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele pode fazer não só o que você pede, o que eu peço, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então Pedro vai lá onde estavam essas mulheres, esse grupo de irmãos da igreja orando. Versículo 13 diz: quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles disseram: estás louca? Gente, é isso que tem acontecido com muitas pessoas, sabia? Que são de Deus. Muitas pessoas, eu já ouvi, pessoas me procuraram: mas eu tenho orado, por que as coisas não mudam? Por que as prisões não caem? Por que eu não consigo me ver livre dessa situação, desse problema? Porque mesmo estando orando, duvida da sua oração. O que aconteceu com eles? Eles não estavam orando para Deus livrar Pedro? Aí Pedro chega lá, quando a moça avisa, a moça ficou tão desesperada, tão emocionada, quando ela reconheceu a voz de Pedro, ela correu para avisar para os irmãos que estavam orando. Eles duvidaram. Duvidaram, não. Pedro está ali. Ela falando: seu Pedro, olha, o irmão Pedro está livre da prisão. E eles disseram: estás louca. Então, queridos, continuando, diz assim: porém, ela persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. É assim que vai acontecer com você. Mas não duvide do poder de Deus, não duvide da sua oração. Você tem orado para que cadeias se quebrem, para que prisões espirituais caiam por terra? Então, se você tem orado, continue confiando e declare. Creia no poder do nome de Jesus, creia no poder da sua oração, creia que o que você pediu para Deus vai acontecer. Você vai ficar perplexo, atônito, mas você vai dar um glória a Deus, porque a resposta virá e as cadeias cairão da sua vida em todos os sentidos, pelo poder do nome de Jesus. Você que crê, diga um glória a Deus e tome posse dessa palavra aí. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os nossos amados inscritos deste canal e aqueles que irão se inscreverem aqui, que cadeias caiam por terra. Meu Deus, que esta palavra que venha transformar a vida de todos aqueles que assistirem, que sejam abençoados pelo teu poder e jamais duvidem do Senhor, jamais duvidem da sua palavra, jamais duvidem da oração que é feita ao Pai Celestial no nome de Jesus. Eu te agradeço porque eu tenho certeza que portas e cadeias se quebram de nossas vidas, de todas as áreas. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de todos no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, vamos ficando por aqui. Se essa palavra te abençoou, deixa o like aí, deixa o like. Você que não era inscrito, inscreva-se no canal e compartilhe essa palavra com pelo menos 3 pessoas para que outras vidas também sejam abençoadas. Forte abraço do Bispo Antônio Souza e até o nosso próximo encontro com mais um Falando de Bênçãos.